A história começa no submundo. Dois monstros caem na pancada para ver quem é o mais forte. O de vermelho, o menorzinho, já se prepara para mandar o seu golpe. Um socão de direita vinha arrebentando a cara do grandão. Ele já vem puto, falando que achava que o golpe seria mais forte e que não valeu de nada ter criado tantas expectativas. Ele logo se apresenta como Gargas. O menorzinho já manda que ele fala demais e diz para gravar o nome dele, Balak. E a pancada continua. É chute, soco, fogo, vai tudo que tiver. Mas algo amedronta Balak por um instante. O cenário muda. Balak aparece dentro de um castelo, ajoelhado junto com outros demônios, demonstrando devoção a alguém. À frente, o castelo do rei demônio se ergue como uma catedral do terror. Guardas, súditos e sombras se curvam diante do trono. O trono do governante supremo. Ali ele está, Lorde Demônio, a figura que reina acima de todos, um poder que transcende os demais. O topo da hierarquia infernal. Senhor, como deseja retornar? A voz de Balak ecoa com força. Ele já conquistou tudo o que o inferno podia oferecer, mas por alguma razão permanece em silêncio. Um silêncio que pesa mais que qualquer resposta. Diante dele, uma energia sinistra se ergue com força avassaladora. A autoridade do predador é ativada, um poder que devora o corpo e as habilidades de qualquer demônio tocado. Tão brutal que extinguiu arquiduques que nem entre si conseguiam se eliminar. Essa é a arma suprema do Lorde Demônio, capaz de consumir intocáveis demônios e dominar o inferno. O Lorde tá putaço! O medo se espalha. Nem os mais fiéis conseguem conter o pavor. Vamos ser devorados! Mas ele não parece satisfeito. Como que isso é tudo? Kang-Wu encara o local como se estivesse preso num ciclo eterno. Foram 10.000 anos e nada lhe parecia se mover. Massacre após massacre, e ele ainda sentia que não tinha nada que pudesse chamar de seu. Ele grita exaltado. Não tem nada aqui que é meu! O rosto se distorce em fúria. Lorde Demônio, o Kang-Wu, está de volta. Servos se apressam, tentando acalmá-lo. Vossa Senhoria, está com fome? Preparamos uma refeição especial. Tragam agora! A mesa é servida. Comida é feita com carne de demônios raros. Por favor, aceite esse banquete como prova da nossa lealdade. Balak ajoelha, quase suplicando. Por favor, aproveite, senhor. Mas Kang-Wu só observa. Isso? Nem 10.000 anos isso me daria vontade de comer. Ele desvia o olhar. A decepção é visível. Mesmo depois de tanto tempo, nada mudou. Uma demônia tenta agradar Kang-Wu, mas ele só encara com desdém. E ele responde, eu quero o ensopado de Kimchi. É Kimchi? Que porra é essa? Beleza. A frase quebra o clima. Ecoa como uma ordem inusitada no salão demoníaco. A imagem de um ensopado quentinho surge na mente dele. Um desejo tão simples, mas impossível naquele lugar. Os subordinados entram em desespero. É só... O quê? Que é quente? A comida que o Lorde Demônio deseja. Carne, sangue, ossos. Uma sopa com tripas? Kang-Wu explode. Não! Não é isso, seus... Um silêncio constrangedor toma conta, até que mais leais tremem. Precisamos de cabeças, intestinos, é só dizer. Mas Kang-Wu só suspira. Isso não tem nada a ver com o ensopado de Kimchi. No inferno, culinária nunca foi uma arte. Demônios só sabiam cortar, cozinhar no ódio e devorar. Kang-Wu comenta. Vocês nunca fizeram comida de verdade, como vão saber o que é sabor? Oh, meu rei, somos incapazes de te satisfazer. Como nossa incompetência patética. A vergonha toma conta. Ele não consegue nem cumprir um desejo simples. Kang-Wu já gritando. Então morram! Escuta aqui, bando de lixo! Mas antes de explodir de vez, passos de alguém ecoam no salão, saltos altos, pisando sem pressa. É Lilith, e até os demônios à volta se calam. Ela caminha confiante entre os súditos, como se fosse dona do lugar. Todos a encaram, não com respeito, mas com um puro receio. A rainha dos súcubos, considerada a criatura mais bela do inferno.
Lilith se aproxima com um sorriso que mistura charme e ameaça. Ela fala com o Lorde Demônio, com uma calma estranha, deixando no ar suas intenções. Ela se inclina, chamando-o de meu rei. Lilith revela que não quer só título, quer ele por inteiro, corpo e alma. Ixi, mano, ixi. O Lorde Demônio a encara com desprezo, cortando a intenção com uma fala direta. Ele recusa sem rodeios, deixando claro que aquilo não o interessa. Lilith tenta seduzir. Então, Kangwoo já manda. Não chegue perto. Lilith ignora o aviso, avança com provocação. Mas assim que o toca, uma energia sombria explode do seu corpo. Lilith era uma súcubus, mas com aparência tão feia que até os demônios duvidavam da espécie. Balak já não aguentava mais o drama dela. A criatura que fazia até o Balak parecer fofo era Lilith. Mas não essa que está agora diante do trono. Essa aí mudou, e mudou muito. Enquanto isso, Kangwoo aperta os punhos. Ele encara o vazio com determinação. Na cabeça dele só há um pensamento: voltar para a Terra. Ao ouvir isso, os outros demônios se espantam. O rei demônio querendo sair do inferno? É um absurdo até para eles. Mas Kangwoo ignora os olhares. Ele não tá para discussão. Mesmo após 10.000 anos, ele não desistiu. Recusou todos os acordos e foi conquistando um a um os arquiduques. Agora, com todos os preparativos concluídos, o trono, os títulos, o poder, só faltava um passo. É o caminho para a Terra. Finalmente se abre. Kangwoo sabia que já havia chegado a hora. Então Kangwoo fala que é a hora de receber os 10.000 anos de sofrimento e chama Balak para que prepare aquilo. Balak hesita por um segundo, e esse segundo foi um erro. Vai me fazer repetir? Diz Kangwoo. A voz do Lorde Demônio ecoa como trovão. Então Balak responde tremendo. Me desculpe, vou preparar aquilo agora mesmo, diz Balak. O rugido do pânico foi mais alto que a ordem. Balak pede para que o pessoal chamem o Amon, e pede para que preparem os equipamentos dos 7 arquiduques. A base inteira entrou em alerta, ninguém ousava errar quando aquilo estava envolvido. Então Amon chega, um dos grandes magos do submundo, inicia o ritual. Com um cajado em punhos e palavras indecifráveis, ele canaliza a energia demoníaca. As estátuas antigas seladas no templo começam a reagir. É como se o local estivesse despertando após milênios adormecido. O portal toma forma. Runas giram ao redor da câmara, consumindo o poder. Lilith e Balak só observam de longe. Eles sabem, aquilo não é magia comum. A tensão aumenta. Lilith lança um olhar silencioso. Balak permanece firme, mas inquieto. O Lorde Demônio, Kangwoo, sobe as escadas devagar. Seus passos ecoam como tambores. O velho sacerdote o aguarda. Sem hesitar, Kangwoo fala. Ele sabe o que é preciso ser feito. A oferta será feita e o ritual completado. O mago negro Amon revela a função do ritual. Forçar a abertura de uma fenda dimensional, distorcendo espaço e tempo. Seu olhar brilha com orgulho. Ele sabe o que está prestes a acontecer. Kangwoo não esconde os sentimentos. Depois de tanto tempo, ele finalmente poderá voltar para casa. A energia se acumula ao redor de seu corpo. É um núcleo demoníaco que levou 10.000 anos para se formar. Num fluxo concentrado, a energia começa a ser canalizada. A fenda está se abrindo. O retorno está próximo. Num clarão explosivo, o núcleo de energia é liberado. A fenda começa a reagir de forma violenta. A formação liberada toma forma um turbilhão intenso, engolindo o ambiente. Os braços do mago tremem, mas ele continua canalizando. Amon não consegue conter o êxtase. Mesmo um mago experiente como ele, nunca havia sentido um poder tão bruto. As estátuas demoníacas ao redor da sala começam a reagir, como se estivessem despertando lentamente. Os olhos de pedra brilham. As ruínas se ativam. Algo grandioso está prestes a acontecer. O velho mago solta um suspiro carregado de êxtase. Ele sabe que o impossível está virando realidade. A energia do equipamento demoníaco reage por completo. A presença dele ativa todas as peças ao mesmo tempo. O portal. Mas mesmo voltando, ele sabe. Não vai ter ninguém esperando ele. Nem a família, nem rostos conhecidos. Nenhum amigo.
nenhuma pessoa que gostava dele. Mas ainda assim, qualquer coisa seria melhor do que continuar preso naquele inferno. Lilith não aguentava. Começa a chorar baixinho. Balak, ao lado, só observa em silêncio. Ela não disfarça o desespero. Pergunta se ele vai mesmo embora assim. Ele responde sem olhar. Para de chorar! E sai andando, com o coração frio e uma expressão séria. Lilith surta de amor. Basta uma frase seca do Lorde Demônio para que ela ache que foi um elogio. No impulso inesperado, Lilith se joga atrás dele, mas o tempo já está contra ela. A fenda se fecha, e tudo que ela consegue é gritar por ele no vazio. Enquanto isso, ele mergulha no vórtice dimensional. A decisão tá tomada, não tem mais volta, e nem plano B. Ele olha para trás e deixa claro. Não foi um prazer conhecer vocês, e nunca mais quero ver nenhum de vocês de novo. 10.000 anos de dor, 10.000 anos de ódio, e agora ele finalmente se solta do passado. Depois de tudo que passou, só quer uma terra que pareça com a de antes. Diante do artefato, ele se aproxima confiante. A energia pulsa ao redor, e pela primeira vez em milênios, ele acredita que vai voltar para casa. Mas algo estranho acontece. O núcleo da fenda começa a reagir, alarmes se acendem, e uma mensagem é clara. O sistema Gaia foi ativado. De repente, ele se vê cercado por um campo de energia vermelho, gradeado, fechado e hostil. Tudo em volta parece uma prisão interdimensional. As mensagens não param. O poder do núcleo é mais forte que o limite. Mecanismo de defesa de todas as dimensões foram acionadas. Ele se vira, sem entender o que está acontecendo. E então, a sobrecarga começa. O sistema Gaia está prestes a colapsar. E ele está lá, bem no centro da ruptura. O núcleo explode em uma energia pura. O sistema Gaia não aguenta e começa a falhar sem controle. Mesmo travado pela contenção, ele grita de dor. O sistema tenta selar sua força, mas não consegue. O plano original falhou. Suando, trincando os dentes, ele encara tudo com fúria, resmungando baixinho, e solta um xingamento. Não de medo, mas de pura empolgação. Então, luz, sol, brisa, tudo verde. Ainda atordoado, ele nota uma janela flutuante. A interface revela seu nome e atributos, mas quase tudo está selado. Forças limitadas, habilidades bloqueadas. Ele pisca, confuso. De repente, Kang-woo escuta um grito. Ele vira o rosto. Goblins, vários deles, armados, e os olhares deles estão sedentos de sangue. O som da risada deles ecoam como zombaria. Kang-woo dá um passo para trás e fala, isso definitivamente não é a Terra que eu conhecia. Sem perder tempo, ele tenta reunir energia, mas algo está errado. Mesmo com os núcleos demoníacos, seu poder está fraco demais para enfrentar o que vem. Os Goblins partem para cima. Kang-woo tenta desviar dos ataques com precisão absurda. O Goblin tenta golpeá-lo por trás, mas ele só resmunga entediado. Então, Kang-woo prepara sua postura. Seu olhar muda. A luta vai começar de verdade. Com um giro limpo e preciso, ele ativa a sua autoridade. A energia demoníaca de Sabaki se entrelaça como lâmina. O impacto de técnica varre os inimigos como uma flecha ao vento. Seus olhos brilham em vermelho. A autoridade da lâmina corta os goblins sem piedade. O grupo das criaturas ecoa, mas é inútil. A notícia aparece no ar. Você eliminou um monstro de rank E. A experiência sobe num piscar de olhos. Kang-woo mal esboça reação. Outro aviso surge, nível aumentado para 4. Ele apenas observa. O verdadeiro poder ainda nem começou. Ele observa os corpos dos goblins caídos no chão. Reflete em silêncio. Que tipo de monstros eram esses? A quantidade de experiência recebida era absurda. Eles claramente não eram criaturas comuns, diz Kang-woo. Ele se aproxima ainda confuso. Por quê? Vocês me consideram tanta energia? As sombras se agitam. Uma energia negra o envolve. Seu nome ressoa no ar. O Kang-woo. A autoridade da predação é ativada. Sem saber ao certo o que está fazendo, ele ergue os braços. A energia consome os corpos ao redor, como se estivesse fome própria. Ele sente a energia demoníaca aumentando. Mas o sentimento é estranho. Parece errado. Fora de lugar. Esses monstros não pertencem a esse mundo, ele percebe. Os seus pés pisam em solo estável. O cheiro do ar, o tipo de energia ao redor, nada se parece com a Terra. E o medo começa a se formar. Talvez
ele nunca tenha voltado. Então ele escuta um grito de longe. Enquanto avança, seus pensamentos ficam frenéticos. E ele pensa, 10.000 anos. Chega de monstros deformados de olhos saltando e bocas rasgando os rostos. Eu só quero ver um rosto humano. E ele lembra, quase em pânico, de todos os terrores que viu naquele inferno. Por favor, que não tenha tentáculos. Sem tentáculos, por favor. Qualquer coisa, contanto que seja humano. Kang-woo avança em meio ao caos. A garota está cercada por monstros, indefesa. Ele só quer que seja uma humana. A silhueta dela começa a se formar e o coração dele dispara. Kang-woo já fala, que seja uma pessoa, só uma pessoa. Ele observa cada detalhe ofegante. 2 olhos, um nariz. A tentação se quebra de leve. Ele explode de alívio, gritando, feito uma criança que venceu o maior trauma da vida. E já fala, sem tentáculos! Ele entra em êxtase. Enquanto isso, a garota se encolhe de medo. Ela está prestes a ser atacada. Mesmo em pânico, algo nela percebe a presença de alguém chegando. O som estranho e um leve brilho atravessa os olhos dela. Kang-woo já chega eliminando todos os goblins, um a um, com precisão brutal. Ela assiste em choque sem saber o que dizer. O silêncio entre os dois pesa. Só o som dos corpos caindo quebra o momento. Ele se aproxima em silêncio. A garota, ainda de joelhos, tenta entender se tudo acabou. Kang-woo apenas estende a mão. Ela hesita, mas seus olhos brilham. A expressão muda, de medo para alívio. Ela segura a mão dele. No toque, algo desperta. Por um instante, tudo ao redor parece desaparecer. Um brilho suave envolve os dois. Kang-woo, congelado, os olhos arregalados, a mente girando. Há quanto tempo ele não sentia isso, a presença de alguém, humana. A garota sorri, ainda tímida, e diz, muito obrigada por ter me salvado. Ela se apresenta, me chamo Han Seo. E naquele instante, Kang-woo percebe, ele realmente voltou. Kang-woo está estático. A garota, preocupada, pergunta se ele está bem. Mas ele mal consegue responder. O corpo tremendo, os olhos arregalados. Do nada ele agarra a mão dela com força. Sem aviso, sem explicação. A garota solta um grito, surpresa com a investida. E então, sem pensar 2 vezes, Kang-woo dá um grito com toda a convicção dos infernos. Vamos nos casar! Com um sorriso psicótico e o brilho nos olhos, Kang-woo parece completamente fora da realidade. Ele lança um pedido de casamento do nada. A garota congela. A mente dela claramente travou. Ela muda de assunto para evitar o colapso mental. Então ele tenta se justificar. Diz que só se empolgou um pouco. Depois se apresenta com um sorriso de canto. Oh, prazer, sou Kang-woo. Ele repara nas feridas dela e pergunta se está tudo bem. O tom fica mais suave por um instante, mas enquanto conversa, algo estranho chama sua atenção. O olhar se fixa em um objeto caído no chão, um formato muito conhecido por ele. É um celular. Ele confirma, sim, estão na Terra, mas não na Terra que ele esperava. Kang-woo só consegue ficar encarando o celular, em choque. Um suspiro escapa. 2023? Kang-woo pega o celular na mão, vê a data, suspira, que só 5 anos tinham se passado desde que ele tinha ido para o inferno. Mas algo não bate. Esses monstros começaram a surgir aqui durante esse tempo? Será que o tempo foi ajustado certo mesmo? Ele decide que agora não é hora para quebrar a cabeça. A garota precisa descansar, depois eles se movimentam. Kang-woo pensa consigo, ainda tem muita coisa que eu não sei. Então a garota puxa papo, fala que estava caçando sozinha. Entrou num portal e acordou ali. Kang-woo estranha. Sozinha? Caçando? Como assim? Ela conta que é novata, virou caçadora ontem. Ele pergunta o nível dela. Ela responde sem jeito, que o nível dela é 1. Kang-woo finge surpreso. Sério? Eu também tô no nível 1. Mas pensa, meu nível real é impossível de medir. Ela baixa os olhos, fala que queria provar algo pra si mesma. Kang-woo entende. Mas na mente dele, a dúvida permanece. Por que diabos uma garota nível 1 entraria sozinha num portal? Ela tenta se levantar, mas ainda está fraca. Kang-woo se preocupa, levanta o tom com leveza. Seu machucado está feio. Tem certeza que vai conseguir levantar? Seo
Continua tentando se levantar, mas a perna ainda dói. Kang-woo estende a mão, com um leve sorriso. Deixa que eu te ajudo. Ela se atrapalha toda. Não, não me entenda mal. Não estou querendo me apoiar só porque você é forte. Ela aponta o caminho. É para lá. Kang-woo confirma, observando a floresta. Tá, então vamos por esse lado. Enquanto andam, Kang-woo reflete. Se eu viver nesse mundo de novo, preciso me adaptar à sociedade da Terra. Eles chegam num ponto estranho. O vento sopra diferente, as folhas dançam. Seo avisa. Aqui é a entrada da fenda. E logo ali, um portal surge entre as árvores. Kang-woo observa com atenção e diz: um portal? Mas não tem nenhum equipamento mágico gerando isso. A estrutura do portal parece instável, mas poderosa. Se move como as fendas do inferno. Seo, já com o rosto mais corado, fala aliviada. Senhor Kang-woo, acho que tô melhor. Pode me largar agora. E ele responde de forma gentil. Que bom. Está pronta para entrar? E ela sorri. Claro que sim. Ambos cruzam o portal juntos. Um passo e o mundo começa a mudar. No instante seguinte, o corpo dele sente um impacto, uma distorção, então, luz. Seus olhos se abrem devagar. Céu azul, prédios altos, gente passando apressada, som de carros, passos, vozes, humanos por toda parte. Kang-woo mal acredita. Tantos anos preso em um inferno desolado e agora está de volta à Terra, mas tudo parece diferente. Grupos conversam sobre criaturas, portais, equipamentos de combate como se fosse algo cotidiano. Um deles aponta para Kang-woo como se ele fosse apenas mais um jogador. Ele observa cada detalhe em volta, os olhos arregalados, e então murmura baixo, mas com firmeza, que realmente voltou. A ficha começa a cair. No meio da multidão, Kang-woo sente o peso do retorno. Um frio no peito, suor na testa, o coração batendo forte demais. Era real. Estava de volta. Mas quanto tempo passou desde que ele sentiu algo assim? Seo chama com delicadeza, hesitante. E então solta a bomba. Se for tudo bem pra ele, ela gostaria que Kang-woo fosse comer na casa dela. Do nada. A garota que ele salvou agora o convida pra algo que parece mais íntimo, que ele tá pronto pra lidar. Kang-woo trava. Um instante de colapso interno. Mas a calmaria não dura. O guarda se aproxima com postura firme. Diz que precisa verificar as identificações. Ele já percebe que esses caras não são simples policiais, estão ali por causa de jogadores. Antes que algo piore, Kang-woo sorri de lado. Ele não tem identificação, não tem registro, mas tem outra coisa. O olho brilha em verde demoníaco. Autoridade dos cegos do demônio Dantalio. Mudar a percepção do alvo. E o truque está feito. A ilusão se completa. Dantalio manipula os olhos do guarda, distorcendo a realidade. Confirmação dada. Nenhuma suspeita. Era hora de partir. Kang-woo respira aliviado, acompanhando Seo até um prédio simples. Ela aponta a casa dela, e ele apenas olha, observando tudo. O cheiro do concreto velho, as escadas estreitas que rangem a cada passo, o corrimão gelado quase áspero, as janelas empoeiradas filtrando a luz do lado de fora. Cada detalhe era real. Nada daquilo era ilusão. Nada é uma simples simulação infernal. Ele está na Terra e está sentindo tudo de verdade. O coração de Kang-woo bate acelerado, um calor estranho sobe pelo peito, misturado com algo que ele quase esqueceu como era. De todas as infinitas possibilidades, de todos os cantos onde poderia ter parado, o destino o trouxe justamente para ali. A casa de Seo. Naquele momento, ele não tem dúvidas. Depois de tanto tempo, ele finalmente vai ter um futuro. Um lindo futuro. O pensamento de Kang-woo repete como um mantra animado. De todas as áreas da Terra, ele caiu justo na casa da Seo. Antes mesmo de processar, a porta se abre e a mãe da garota surge sorridente. O coração dele bate mais forte. Seo, empolgada, explica que foi ele quem a ajudou e por isso o convidou para jantar. Kang-woo, ainda meio perdido, só balança a cabeça. A mulher convida para entrar e mesmo sem entender direito o que está acontecendo, ele cruza a porta. O aroma da casa é acolhedor, o clima é leve, e o simples gesto de ser convidado para uma refeição já é mais do que ele teve em milênios. Enquanto mãe e filha trocam tarefas de cozinha e preparo, Kang-woo observa tudo e pensa em silêncio. Isso aqui parece bom demais para ser verdade. Durante a conversa descontraída, Kang-woo tem um estalo. Ele precisa de informações, precisa entender o mundo atual. Então,
Com um pedido tímido, pergunta se pode usar o celular da Seo. Ela entrega sem pensar duas vezes, e o gesto simples já o deixa sem graça. A sensação de encostar na tela, tão lisa, tão sensível, é bizarra. Depois de tanto tempo no inferno, aquele toque parece quase mágico. Ele começa a digitar com cuidado, tenta disfarçar o nervosismo, mas a ansiedade é evidente. Seu foco é um só: descobrir o que aconteceu com o mundo enquanto esteve ausente. O primeiro termo que digita é uma data: 22 de fevereiro de 2018, o chamado Dia da Calamidade. Foi nesse dia que todo mundo começou a ruir. A cada deslizar de dedo, Kang-woo mergulha mais fundo nas informações daquele mundo que agora parece tão distante para ele. Portais surgiram do nada, criaturas monstruosas invadiram cidades, arrasando tudo. Exércitos inteiros foram massacrados como se fossem formigas. E num esforço desesperado, foi fundado a União Mundial de Operações Emergencial. Mas ainda assim, havia uma nova esperança. Jogadores com habilidades especiais começaram a aparecer, como se fossem escolhidos para lutar contra o caos. A primeira jogadora surgiu nos Estados Unidos, e a dúvida se crava na mente de Kang-woo. Será que foi naquele exato dia, naquele turbilhão de portais e caos, que ele foi arrastado para o inferno? A lembrança é vivida. A energia que o puxou, desespero repentino, não tem dúvida. Ele foi jogado no inferno. Mas agora precisa focar. Tem muito mais para descobrir. Só que, antes disso, a voz doce da mãe da Seo o chama para a mesa. A comida está pronta. Kang-woo agradece com sinceridade, tentando se adaptar àquela rotina comum. Mas ao ver o prato à sua frente, seus olhos se arregalam. Kimchi, o prato que ele tanto queria comer. Kang-woo encara o prato à sua frente como se fosse um desafio mortal. O cheiro é forte, a cor é viva e o calor sobe só de olhar. Ele engole seco. Faz tanto tempo desde a última vez que provou algo. Aliás, a última refeição real que ele teve foi antes do inferno. A mãe da Seo chama a filha para se juntar à mesa. As duas sorriem descontraídas, como se aquilo fosse só mais um jantar normal. Mas para Kang-woo, aquilo é quase um ritual sagrado. Ele respira fundo. A colher sobe. Treme um pouco. A primeira colherada é tímida. Ele mastiga com cautela. E a outra colher vem em seguida. Devagar, o olhar das duas se volta para ele. Seo observa em silêncio. A mãe parece ansiosa, mas Kang-woo continua comendo, colher após colher, como se estivesse absorvendo mais do que apenas o gosto. 5 anos atrás, não, 10.000 anos atrás, desde que foi lançado no inferno, essa é a primeira vez que saboreia algo que faz o lembrar que ainda é humano. O sabor do kimchi ainda queimava na língua de Kang-woo, mas era uma dor boa, quente, humana. Naquela mesa simples, cercado por duas mulheres gentis, algo dentro dele começa a desmoronar. Durante milênios no inferno, ele teve que se adaptar. Sobreviveu devorando energia demoníaca, transformando-se pouco a pouco numa aberração que mal lembrava o que era ser humano. Mas mesmo assim, mesmo absorvendo demônios, mesmo sendo forçado a mastigar criaturas grotescas com gosto de podridão, ele nunca esqueceu o sabor da comida de verdade. Nunca esqueceu o que era sentir fome como um ser humano, ou era desejar algo simples como voltar para a Terra. Essa esperança absorvida foi o que manteve sua sanidade. Mesmo cercado de horrores, mesmo vomitando sangue, mesmo enlouquecendo, ele agarrava a única lembrança, a vontade de ver o mundo de volta. E agora, sentado à mesa, com lágrimas escorregando sem parar, ele repete o nome dela. Seo, como se só a existência dela bastasse para confirmar ele realmente voltou. O rosto se contorce de emoção, as lágrimas caem sem parar. Kang-woo segura a colher com força e sussurra, engolindo o choro, dizendo que estava uma delícia. Ele agradece logo em seguida. Seo sorri envergonhada enquanto agradece de novo, dizendo que era ela quem deveria estar oferecendo algo melhor em troca. Ainda assim, serviu o melhor que tinha. Kang-woo escuta em silêncio, sem saber muito bem como reagir, só consegue sentir, com o rosto meio corado e a boca ainda cheia. A garota pergunta se estava bom, e ele confirma rápido. Depois de hesitar por um segundo, solta um pedido tímido, pergunta se podia repetir. Enquanto recebe mais comida, ele abaixa os olhos e pensa baixinho que está realmente feliz por ter voltado.
O clima estava leve, mas do nada, uma explosão de fumaça toma conta da entrada. Uma pancada violenta arromba a porta da casa, jogando poeira e caos pro alto. Assustada, Seo e sua mãe se afastam em reflexo. A fumaça começa a se dissipar quando uma sombra surge entre os escombros. A voz entrosada de um garoto loiro invade a casa, exigindo que Seo apareça. Ele surge arrebentando a entrada. Com expressão de ódio e olhar de autoridade, suas palavras são carregadas de raiva e arrogância. Do outro lado da sala, Seo encara o intruso de frente. Sem recuar, ele tenta intimidá-la, mas ela o encara firme, falando seu nome, Tae-hyun, dizendo para vazar dali agora. Sem entender a ousadia, o loiro se aproxima mais. O sorriso no rosto dele esconde a provocação, mas Seo não se impressiona. Seo encara Tae-hyun de frente, após ele chamar ela de uma mera jogadora de nível baixo, e que não deveria achar que era alguma coisa. Tae-hyun diz palavras horríveis para Seo, falando que os pais deles morreram e que a mãe ganha só uma mixaria para sustentar a casa. Seo chama ele de desgraçado e diz que é tudo culpa dele. Seo tenta resistir, mas Tae-hyun a puxa com brutalidade. Ela grita dizendo que nunca vai se juntar àquela guilda nojenta. Ele debocha, fingindo se ofender com as palavras, e diz que ela só precisa segui-lo, quieta dali em diante. Seo, para se soltar, dá uma mordida na mão de Tae-hyun. Tae-hyun vira, dando um tapa na cara de Seo. Ela acaba caindo perto de sua mãe, que já corre para socorrê-la. Tae-hyun, furioso e com a mão sangrando, chama Seo de vadia e diz que achava que ela era melhor do que aquilo. Com um tom cada vez mais agressivo, ele diz que ela devia ter aceitado se tornar o tributo em silêncio. Agora que é uma jogadora, acha que pode viver só fazendo boas ações? Com raiva nos olhos, ele grita que o mundo não é fácil e que, pra gente como ela, não existe escolha. Tae-hyun avança, falando como se fosse um jogo. Diz que quer resolver como companheiros de classe, mas o olhar é de quem quer esmagar alguém. A mãe se ajoelha, implorando, pedindo por misericórdia, mas ele pisa ainda mais fundo, sem nem hesitar. Seo corre até a mãe caída em pânico. Ver a cena desperta memórias antigas. O grito por mãe sai como um eco carregado de dor. Tae-hyun se lembra de si mesmo gritando pelo mesmo motivo, e isso só o enfurece ainda mais. Ela tenta protegê-la com o corpo, mas ele cospe palavras nojentas, chamando-a de vadia, perguntando o que ela vai fazer. A Chagraça diz que ela não tem nenhuma chance. No fim, segura o rosto dela com força e solta a frase mais nojenta que podia. O único valor que ela tem é a cara de bonita. Tae-hyun se afasta, dizendo que ela precisa entender logo quem manda ali. A arrogância escorre no tom da voz. Tae-hyun, ainda segurando o rosto de Seo, ele olha para trás e vê aquela cena. Kang-woo comendo tranquilamente. Ele se pergunta, que porra é essa? Seo se encolhe e Kang-woo, visivelmente incomodado, comenta como aquele cara é desprezível. Tae-hyun continua falando sozinho, debochando como se ninguém ali pudesse enfrentá-lo. Se aproxima do Kang-woo sentado à mesa. No instante, Tae-hyun dá uma bicuda na mesa em que Kang-woo está comendo e o chama de FDP. Kang-woo só observa a cena chocado sem entender por que ele fez aquilo. A sopa de kimchi, a primeira refeição decente em milênios, voa pelo ar, espirrando no chão como se fosse o fim do mundo. Ele trava, os olhos arregalam, a alma decola do corpo. O grito sai com tanta força que parece que ele acabou de perder a própria mãe. Kang-woo se joga no chão, catando os pedaços do kimchi, como se pudesse consertar o passado. Tae-hyun, responsável pela tragédia, se pergunta qual é a desse cara. Ele olha para o chão e o chama de mendigo. Kang-woo ergue os olhos sombrio, com um tom de voz que não era mais humano. A energia muda, o ar pesa. E atrás dele, algo surge, um vulto demoníaco pulsando ódio e fúria. Derrubar a sopa de kimchi foi o maior erro da vida de Tae-hyun. Quanto a aura demoníaca de Kang-woo pulsa no ar, Tae-hyun ainda tenta manter a pose. Kang-woo levanta ainda cabisbaixo, murmurando lentamente a sopa de kimchi. Tae-hyun engole seco, mas força um sorriso torto. Ele fecha os punhos, cobrindo com uma energia azul flamejante, e pensando consigo mesmo que o Kang-woo só pode estar surtando. Num piscar de olhos, ele avança, preparando o soco como se fosse
encerrar aquela história de uma vez, mas algo dá errado. Seo se lança na frente de Kang-woo para o proteger e pede para ele fugir dali. Só que já era tarde. Kang-woo avança sobre ela e rapidamente desvia do golpe. Mesmo assim, Tae-hyun diz que Kang-woo não é rápido bastante. Tae-hyun tenta prever o golpe de Kang-woo achando que ele vai acertá-lo pelo lado esquerdo, mas erra feio. O soco vem de onde ele menos esperava, direto na costela, com uma força que faz os ossos tremerem. E não era só força, era precisão. Kang-woo não tá lutando por impulso, ele só tá analisando. A cada golpe, a energia azul cresce, como se estivesse viva. Tae-hyun tenta reagir, mas só consegue gritar de dor, sentindo os impactos que parecem sair de um campo de batalha infernal. O corpo dele voa, ricocheteando pelas paredes, enquanto Kang-woo, com o olhar calmo e as palavras afiadas, o chama de FDP. Mesmo sendo atingido de raspão, Tae-hyun percebe que esse cara não é só forte, é monstruosamente calculista. Cada ataque carregava anos de engolida e técnica refinada no inferno. Tae-hyun tenta mais uma vez, mas cai de novo na mesma armadilha. Outro golpe de distração. Kang-woo não só antecipa cada movimento, como faz parecer que o cara tá lutando em câmera lenta. A sequência vira um massacre. Kang-woo o joga no chão, crava o braço no peito dele e pisa na cabeça como se estivesse esmagando um inseto. Mesmo assim, Tae-hyun tenta reagir. Com sangue na boca e o orgulho ferido, solta um grito desesperado e parte para cima, mas o que recebe é só mais dor e humilhação. Kang-woo não recua, não alivia. A mente de Tae-hyun entra em colapso. Ele tenta entender. Tudo isso só por causa de uma sopa de kimchi. Kang-woo se aproxima, o rosto coberto pelas sombras, e pergunta com desdém: "Você disse? Só por uma sopa de kimchi?" A frase ecoa como sentença. Tae-hyun treme. Gagueja, tenta explicar, mas Kang-woo já deixou claro, aquilo não era só uma sopa, era tudo o que ele tinha. O grito desesperado ecoa pela sala. Só uma sopa de kimchi! Como se fosse a última linha de defesa de um homem destruído. Com a voz calma e o olhar sombrio, ele obriga Tae-hyun a repetir como um castigo. Quando eu disser você responde sopa de kimchi, entendeu? Cada vez que Tae-hyun gagueja, vem mais dor. E quando fala abaixo, Kang-woo exige mais alto. Ele quer cravar aquilo na alma do cara. Quer que ele entenda. Sopa de kimchi não é banalidade. É memória. É dor. É sobrevivência. Kang-woo se exalta, aos berros. Força Tae-hyun a repetir. Sopa de kimchi é... E completa com raiva contida. Uma comida sagrada. Mas, no instante seguinte, seus olhos se arregalam. E grita. Não! Com mais ódio do que dor. Kang-woo empurra Tae-hyun contra o chão, mais uma vez, exigindo que ele fale mais alto, como se estivesse orando para Deus, como se fosse declarar o amor da vida dele. Desesperado, Tae-hyun grita, com a alma rasgada, sopa de kimchi! É uma comida sagrada! Mas Kang-woo não tá satisfeito, joga a crítica seca na cara dele e diz que tá horrível e manda repetir novamente. E dessa vez, quer que ele aumente o tom até alcançar uma nota oitava, como se fosse a última apresentação da vida dele. O grito vem arranhando, cuspindo sangue. Aos berros, sopa de kimchi é comida sagrada. Por um instante, Kang-woo respira. Parece mais calmo, observa Tae-hyun quase desmaiado no chão, ofegante, sem força, e diz, num tom frio, que está satisfeito. De pé, com o corpo coberto por marcas de batalha, Kang-woo encara o valentão completamente destruído no chão. A respiração dele continua pesada, mas a expressão permanece firme. Em silêncio, ele vira as costas e só então solta a última lição. Com um olhar sombrio e voz carregada de desprezo, ele sentencia: nunca mais menospreze uma sopa de kimchi na sua vida. Tae-hyun, ensanguentado e sem forças, mal consegue entender o que acabou de acontecer. Entre dentes trincados e sangue escorrendo, ele balbucia, em choque. Que porra foi essa? Que tipo de lunático age assim? Na sequência, o cenário muda. O silêncio toma conta da casa simples onde Seo cuida de sua mãe doente. A porta range ao se abrir com o vento. O ambiente é calmo, mas o coração dela parecia inquieto. Enquanto lava a louça, com a mão tremendo, Tae-hyun sussurra consigo mesmo. Merda, por que eu?
Tae-hyun encara Pia, ainda digerindo o que acabou de acontecer. A pergunta martela na mente, porque justo eu tive que cruzar com um maluco como ele. No sofá, Kang-woo observa com calma, tomando chá com maior tranquilidade. Mas Tae-hyun só consegue remoer. Apanhou pra caramba, teve a dignidade esmagada e, pra piorar, Kang-woo ainda roubou as roupas dele. Com os olhos marejando e a alma em frangalhos, ele encara a tigela na pia. Tudo isso por causa de um ensopado de kimchi. Essa miséria de comida quase acabou com ele. Ele aperta os olhos, segura o choro, mas não aguenta. Por que ele tá sendo tratado assim? Por quê? Kang-woo nem pisca, apenas comenta em tom seco. Você tá tão bravo e irritado só porque apanhou feito um saco de pancadas por causa de uma sopa de kimchi? Tae-hyun gagueja dizendo que não. Kang-woo diz para Tae-hyun que ele não sabe o que é passar sufoco, não sabe o que é comer algo nojento todos os dias, e tanto de perrengue que ele já passou. Diz que a vida de Tae-hyun é abençoada e que ele deve ser sempre grato por isso e que trate a sua vida com afeto. Desesperado, Tae-hyun confirma. Grita que entendeu, mas por dentro só quer se vingar, dizendo que vai o denunciar pro tal do Andras. Kang-woo pede para que Tae-hyun vá até ele. Tae-hyun vai, hesitante. O clima muda. Kang-woo está refletindo. A mão dele aperta a mesa com força. Tae-hyun treme quando escuta. O mundo não é fácil. Mas não se preocupe, não vou te matar. Kang-woo se aproxima com um olhar insano. Um sorriso distorcido e olhos que exalam loucura, ele diz. Mas morrer provavelmente seria melhor, hein? Tae-hyun mal consegue se manter de pé. A presença de Kang-woo esmaga e um arrepio estranho percorre seu corpo. O que foi isso? Pergunta, quase sem voz. Mas então tudo escurece em sua mente. Uma lembrança, um trauma. Não, é algo além da realidade. Diante dele, a imagem grotesca do demônio Orobas se forma. Um ser com olhos em brasa, presas afiadas, corpo bestial e um poder que goteja puro terror. Tae-hyun implora, suplica, diz que não quer ver, que não quer lembrar, mas não adianta. Orobas avança em sua direção. Olhos colossais, mirando sua alma. Naquele instante, Kang-woo está parado à sua frente, calmo, inabalável, apenas observando enquanto Tae-hyun recua, engatinhando no chão, dominado por um pânico ancestral. A marca do medo é deixada em sua alma, uma cicatriz que não se cura. Kang-woo finaliza com uma ordem fria. Nunca fale sobre o que aconteceu aqui. E como se não estivesse mais vontade própria, ele obedece, arrastando os pés, murmurando, e sai da cozinha como um boneco quebrado, patético, humilhado. Han Seo observa em silêncio. De novo, ela viu tudo acontecer. Pensa consigo mesma que Kang-woo a salvou de novo. Enquanto isso, Kang-woo encosta no sofá e suspira fundo. Ele percebe o mais grave. Está sem dinheiro. Dinheiro precisa de dinheiro e rápido. Seo tenta ajudar. Mostra no celular uma matéria sobre pedras de poder mágico. Segundo a Wikipedia, esses cristais servem para amplificar habilidades e são usadas até em equipamentos para caçadores. Ela tira uma pedra do bolso e entrega. É uma pedra de propriedade mágica que pode ser vendida em lojas de caçadores, afirma. Kang-woo examina o cristal e percebe algo estranho. Há uma reação imediata quando ele segura a pedra. Uma energia diferente, como se algo em seu corpo tivesse reconhecido aquela substância. A garota percebe a mudança, mas ele apenas finge normalidade, disfarçando o interesse. Algo naquela pedra ativou algo perigoso. Kang-woo analisa a pedra mágica com atenção, não sente nenhuma energia demoníaca. Mas algo ali brilha de forma diferente. Aquilo definitivamente contém poder, só que não é o tipo de energia que ele conhece, é outra coisa, algo mais puro. Ele se lembra de quando absorveu a energia demoníaca antes, e a sensação era completamente distinta. Essa pedra, por outro lado, não carrega nada maligno. É então que ele entende. Aquilo é poder mágico, uma energia diferente das trevas infernais. Com isso em mente, ele agradece Seo e decide vai vender a pedra para conseguir algum dinheiro. Afinal, precisa se estabelecer e rápido. Mas antes de sair, ele pergunta se há algum escritório de caçadores por perto. Seo diz que o mais próximo fica perto da estação de Seul e revela que estava indo para lá. Ela o convida para ir junto e, pela primeira vez, Kang-woo hesita. Vai com ela? Enquanto isso, do outro lado da casa, a mãe de Seo
repousa debilitada. A situação da família não é boa. Foi por causa disso que Seo entrou no portal sozinha. Ela precisava desesperadamente de dinheiro, e só depois percebeu o quão perigoso e irresponsável tinha sido aquele ato. Kang-woo esboça um leve sorriso diante da gratidão de Seo. Ela reconhece sua ajuda com um brilho genuíno nos olhos, mas ele apenas responde com um gesto simples, como se aquilo não tivesse sido grande coisa. No fundo, suas palavras revelam outra verdade. Ele não tem a menor intenção de a pegar. A garota pode até ser boa, mas ele sabe que gentileza não protege ninguém. Enquanto ela caminha ao seu lado com a animação, Kang-woo já calcula o risco. Se continuar com alguém como ela, sua eficiência como caçador vai despencar. Ele precisa ficar mais forte, a qualquer custo, igual a antes, no inferno. Seo tenta puxar assunto com leveza, mas ele parece distante, afundado em seus próprios planos. Mesmo assim, ela insiste. Sugere uma rápida parada na secretaria pública antes de seguirem para o local da caçada. Kang-woo responde com um olhar distraído, como se estivesse esquecido do que era viver em sociedade. Com o novo cartão de identificação em mãos, Kang-woo observa o documento como se fosse uma peça estranha da realidade em que agora se encontra. Ele até agradece à atendente, mas sua mente está em outro lugar, tentando assimilar como, depois de tudo, foi tão fácil se reintegrar. No metrô, segura-se no apoio de pé enquanto Seo o acompanha entre os passageiros. Para qualquer um, ele parece apenas mais um jovem comum, mas por dentro, uma constatação fria pesa mais que qualquer lembrança. Ninguém notou sua ausência, nem mesmo após 5 anos, nenhum amigo, nenhuma busca, nenhum nome gritando no escuro. Ele lembra da escola, dos momentos sozinho, até do cheiro do miojo no quarto vazio. Ninguém. Quando Seo o chama pelo nome, seus olhos se apertam, não por emoção, mas por vigilância. Ainda no vagão, ela aponta a paisagem que se revela pela janela. Um prédio futurista aparece ao longe. Ele visualiza de olhos abertos, com a expressão neutra de quem está mais impressionado por ainda estar ali do que pela vista em si. Seo se apoia na janela do vagão, apontando lá fora com um brilho nos olhos. Kang-woo acompanha o gesto com um olhar quieto. Ela comenta que ama aquela paisagem, mas ele continua calado, observando cada detalhe como se tudo fosse novo. Enquanto o trem se aproxima do destino, ele segura firme a alça acima da cabeça, a mente ainda longe, perdida em pensamento sobre o que espera. Assim que decidem, seguem o caminho indicado até uma escada rolante à esquerda. O prédio surge à frente, enorme, moderno, quase intimidador. Ele encara a estrutura enquanto Seo o guia até a entrada. Lá dentro, ela se vira sorrindo e tira algo da bolsa, um celular. Ela entrega nas mãos dele com naturalidade, dizendo que tem Wi-Fi por ali e que ele pode usar para ligar mais tarde. Kang-woo encara o aparelho, novo, claramente surpreso, segura com cuidado e agradece, todo sem jeito e apaixonado. Logo depois, ela avisa que vai tentar se inscrever para as aulas de iniciante. Ele assente com um aceno breve, dizendo que também vai seguir o caminho dele e que liga para ela depois. Antes de se separarem, Seo sugere que saiam para jantar juntos depois. Kang-woo sorri, surpreso com o convite, mas acaba aceitando de forma descontraída. Pela primeira vez desde que voltou, algo parece bom. Ela se despede e segue o seu caminho. Dentro do prédio, ele segue o fluxo até os terminais, onde outros jogadores já estão sendo orientados. Ao aproximar o cartão de identificação na máquina, a voz automática inicia o processo, identificado como Kang-woo, número de espera 18. O sistema libera o ticket e orienta a seguir até a sala de teste. Ele caminha pelos corredores com o bilhete em mãos. À frente, outros candidatos trocam experiências animadas, comentando sobre o resultado da primeira avaliação. Kang-woo apenas observa, sem se envolver. Cada palavra reforça o quanto esse novo mundo ainda precisa ser compreendido. Enquanto alguns jogadores conversam sobre suas notas, um deles comenta com humildade que não se compara aos grandes nomes da atualidade. Kang-woo, mais atrás, escuta tudo em silêncio, mas já percebe que aquele ambiente tem um padrão completamente diferente do que viveu antes. Sentado observando o celular, ele começa a refletir sobre as 5 grandes guildas. Nomes como Kim, Jae-hyun, Shai, Yenjo e Baeka Kangyeon
foda. Surgem na tela todos os líderes de guildas de elite da Coreia. São figuras quase mitológicas entre os jogadores. Kang-woo sabe que, mais cedo ou mais tarde, terá que cruzar o caminho de todos eles. Mas para isso, precisa recuperar sua força, rápido. Seu foco, é claro, se destacar o bastante para ser notado, mesmo que agora ainda esteja no nível mais básico. Enquanto caminha pelo salão, o sistema emite um alerta. Alguém poderoso já está no prédio. Ele observa a movimentação à frente, onde todos parecem se reunir. Algo importante está prestes a acontecer. Kang-woo é chamado pela atendente para iniciar o teste de avaliação. Ela explica com calma. Basta colocar a mão sobre a esfera e canalizar um pouco do poder. A cor gerada vai indicar o rank. Quanto mais intensa, mais o nível. Ele hesita por um segundo, pensativo. Não quer chamar atenção demais. Mas será que conseguiria mesmo esconder sua verdadeira força? Assim que toca a esfera, uma energia azul intensa começa a emanar. Forte demais para o padrão que ela costuma ver. Kang-woo percebe na hora, exagerou e, atento, a atendente fica atônita, olhando os dados explodindo na tela. Mas segundo depois, resposta oficial aparece: Rank F. Kang-woo não acredita no que vê. Ele não queria ser Rank F. Isso vai fazer ele ter que trabalhar muito para subir de rank. Mesmo com os poderes selados, ele não achava que ficaria tão fraco assim. Kang-woo continua o processo com a atendente, que começa a explicar as regras. Jogadores de Rank F só podem entrar em dungeons compatíveis com seu nível. E mesmo assim, precisam de guardião experiente junto. Ele ouve tudo com expressão calma, mas por dentro, o sarcasmo é inevitável. Se o Balak soubesse que ele fingiu ser fraco, já teria explodido a sala. Ela continua explicando as formas de subir de rank. Além das dungeons, existe outro método: submeter o corpo a joias mágicas, que testam resistência. Kang-woo vê potencial nesse caminho. Logo em seguida, recusa o panfleto indicativo e recebe o cartão de jogador. A atendente observa com uma ponta de tristeza, talvez sentindo que ele ficou decepcionado com a classificação. Ela então o coloca como rank E. Assim que ela verifica a esfera de teste, algo está errado. A cor não condiz com o rank F que ele tinha recebido. Na verdade, aquilo nem deveria ser possível. O resultado do teste explode numa reação inesperada, assustando até a atendente. Era para ser só um rank F comum, mas a esfera quase se rompe com o poder. Ela fica paralisada. O cristal escureceu até o tom mais profundo. Algo que nem os Rank S conseguem. Um dado assim deveria ser impossível. Lá fora, portais se abrem e grupos de aventureiros gritam procurando DPS, magos, curandeiros, qualquer um acima de Rank C. Um jogador se apresenta como ladino e é recusado na hora. Ninguém quer um ladino na equipe. Kang-woo observa tudo. A galera gritando que até para carregar peso estão recusando os ladinos. Ele suspira, desanimado. Cara, por que ninguém aceita ladinos? Kang-woo entrega o cartão sem problemas. Rank E confirmado. A entrada é liberada. Ele atravessa o portal tranquilamente, mas estranha o processo. Apesar da familiaridade, seu corpo parece mais leve e estranho. Sem perder tempo, começa a caminhar. O plano é simples: caçar monstros e se acostumar com o novo mundo. Mas mal entra e uma voz o chama. Era um sujeito de aparência intimidadora. Sozinho naquele campo, Kang-woo percebe que o urso na frente dele era um jogador, e bem grande. O grupo do tal Taeso se aproxima. Um deles se espanta por ele estar sozinho. O outro já parte para provocação. Mesmo após Kang-woo responder com naturalidade, o sujeito explode. Como assim? Entrou sozinho no portal de caça? Taeso não entende, diz que um cara que nem curso de educação básica tem, não vai conseguir fazer nada sozinho. Para um rank E, é melhor entrar em um grupo do que ir sozinho. Os membros do grupo de Taeso não entendem o porquê dele tá querendo recrutar Kang-woo. Diz que ele é fraco e não vai ajudar em nada. Taeso explode com seu grupo. Com um rugido furioso, aquilo não era hora para brincar. Eles estavam salvando uma vida, e se quisesse tanto reclamar que não aparecessem depois pedindo pedra mágica de pagamento. A condição dele era simples: deixem o garoto entrar para a equipe e pronto. Enquanto os outros recuam, Kang-woo observa a cena com calma. Taeso parece um bom sujeito, mas, mesmo com a oferta, ele não tem intenção nenhuma de se juntar a ninguém. A resposta direta de Kang-woo quebra o clima, mas Taeso não liga e solta uma risada
risada descontraída. Pede que ele fale de forma casual. Afinal, apesar da aparência, já passou dos 20. Isso choca Kang-woo. Para provar, o Brutamonte até mostra o ID. Nasceu na virada do milênio. Seu nome completo é Kang Taeso. Kang-woo engole-se, confuso. O que caralhos aconteceu nesses 5 anos? Kang-woo recusa com gentileza, agradece a oferta, mas deixa claro, sabe o que está fazendo e diz para ele relaxar. Taeso respeita e ainda assim faz um alerta. A área é cheia de goblins e tem um deles, um bem mais perigoso, maior que os outros, um Hobgoblin. Se ver esse bicho por aí, melhor fugir como se não houvesse amanhã. Enquanto os outros seguem caminho, Kang-woo encara o grupo de longe. Taeso é uma boa pessoa. Com aceno leve responde o aviso e se despede, mas não antes de refletir. Ficar sozinho ainda é melhor para ele. Kang-woo avança pela floresta. Se fosse mesmo um novato Rank F, nunca estaria tão tranquilo assim. Agora é hora de ir. No meio da mata ele encontra os rastros. Era como havia previsto, os goblins estavam por toda parte. Rastros, pegadas, sangue. A presença deles era forte. Com passos silenciosos, Kang-woo se aproxima das árvores e logo vê o que queria. Ali estavam eles. Um grupo inteiro. Sem perder tempo, salta de onde estava. Um ataque é direto, preciso. Goblins caem sem entender o que os atingiu. A pancadaria começa e Kang-woo mal aqueceu. Para ele, é mamão, fácil demais. No instante em que os goblins avançam em bando, o mundo ao redor parece desacelerar. Kang-woo dá um passo à frente. O olhar em chamas e o braço envolto por uma energia sombria, ele sorri de lado. Não de nervoso, mas de puro desprezo. Sem dar tempo para qualquer reação, ele rasga o campo de batalha com seu avanço. O primeiro Goblin é simplesmente partido ao meio. O sangue mal chega a respingar no chão e outro já vem pela lateral. Kang-woo gira o corpo no impulso, acertando com força o suficiente para quebrar os ossos como se fossem gravetos. Cada movimento tem precisão absurda, como se ele já tivesse feito aquilo milhares de vezes. Até porque ele fez. Cada golpe vem com uma execução cirúrgica, forjada em milênios de matança no submundo. Os goblins gritam, tentam recuar. Outros mais corajosos tentam cercá-lo, mas só consegue aumentar a pilha de corpos ao redor. Lanças, garras, dentes, nada fere Kang-woo. Ele atravessa tudo com o corpo fluido e a força de um monstro. O chão estremece com os passos dele. O ar se parte com os impactos e a floresta silenciosa vira um campo de destruição descontrolada. E ainda assim, ele nem parece estar se esforçando. Na verdade, ele está se divertindo. Com os olhos vermelhos brilhando no meio do caos, Kang-woo mostra aos goblins o verdadeiro inferno. Porque, para ele, isso é só um aquecimento. Kang-woo corta o ar com os braços, banhados em energia sombria, avançando contra os goblins, como se dançasse no campo de batalha. Nenhum deles consegue reagir a tempo. O som dos cortes se mistura ao brilho que acompanha seus movimentos, transformando a clareira num rastro de destruição. Enquanto os inimigos recuam em desespero, ele gira o corpo, acerta mais um golpe e derruba 3 de uma vez só. E mesmo assim, ainda restam vários. O grupo se amonta entre as árvores, mas não consegue esconder o medo estampado no rosto. Com um sorriso debochado, Kang-woo ergue o punho envolto em uma energia e murmura com ironia, dizendo: então tá, bom apetite. Mais uma leva é destruída e enfim ele para. O peito sobe e desce, não de cansaço, mas de leve frustração. Olha em volta, conta os corpos e solta um suspiro. Matei tantos. Diante da clareira tomada pelos restos dos goblins, ele observa o cenário com desdém. É cansativo quando tem tantos assim. Um barulho interrompe seus pensamentos. Ele vira o rosto, curioso. Ao eliminar dezenas de goblins, Kang-woo é recompensado com um aumento de nível. Seu corpo pulsa com energia demoníaca, e ele percebe que, ao derrotar inimigos, além da experiência comum, ele também fortalece sua própria essência sombria. Sentado calmamente entre os corpos dos outros monstros, ele ativa sua habilidade única, a autoridade da predação. Uma onda roxa violenta explode ao redor, invocando uma visão horrenda das almas dos inimigos que tombaram. De pé, diante das criaturas que acabou de destruir, Kang-woo sente a energia demoníaca fluindo delas. Não se trata de simples pedras mágicas. A fonte do poder vem diretamente dos próprios corpos, e quanto mais recente a morte, mais forte é a energia absorvida. Ele compreende rapidamente o potencial da habilidade, e com um sorriso
satisfeito, percebe que pode substituir as pedras mágicas por essa força viva que colhe diretamente do campo de batalha. Enquanto junta os restos das pedras, já traça seu próximo passo. Seu poder continua crescendo, e ele ainda nem começou de verdade. Sentado em meio aos restos da batalha, Kang-yu enche seu saco com pedras mágicas e já começa a calcular o lucro. Imagina quantos frangos poderia comprar se vendesse tudo. Só de pensar, sua barriga ronca. A ideia de levar Seo para comer algo especial surge como uma promessa silenciosa, e sua mente fantasia com uma cena. Ele sorrindo, entregando um pedaço de coxa com carinho. O contraste entre a brutalidade do campo de batalha e esse pensamento doce arranca um leve sorriso dele. Mas a calmaria não dura muito. Um tremor no chão interrompe seus devaneios. Ele para por um instante, alerta. Sons pesados ecoam pela floresta. Kang-yu vira o rosto e seus olhos vermelhos se estreitam. Uma presença que se aproxima não é comum. Em meio ao mato, uma figura monstruosa avança. Um hobgoblin, mas não como os outros. Esse é diferente, mais selvagem, mais ameaçador. Os passos ecoam como marteladas e o olhar do monstro brilha com fúria. Ele não veio sozinho e definitivamente não está pra brincadeira. O silêncio da floresta é quebrado por um grito monstruoso. Kang-yu vai se aproximando com passos calmos, mas seus olhos logo se arregalam ao sentir uma presença incomum. Um goblin manipulando a mana. Em choque, ele observa o monstro canalizando energia mágica como se fosse um guerreiro experiente. Aquilo não era comum. A aura azulada envolvendo o goblin revela que ele não é um inimigo qualquer. Kang-yu ativa sua própria energia demoníaca, ainda tentando entender como aquela criatura inferior dominava um poder tão refinado. O goblin avança com brutalidade, seus olhos brilhando de fúria e mana comprimida. A lâmina de Kang-yu corta o ar, mas os monstros se esquiva com velocidade surpreendente. A cada movimento ele ruge e gira sua arma como um veterano de batalha. Kang-yu percebe que não pode subestimar essa luta. Aquilo não era um simples confronto contra uma fera irracional, era um embate contra um inimigo que havia ultrapassado os limites da própria espécie. O goblin avança sem hesitar, com a lâmina envolta em mana rodopiando como uma hélice mortal. Kang-yu tenta acompanhar, mas a diferença de força física entre os dois começa a pesar. Cada golpe do inimigo sacode o chão e a pressão do impacto faz seu corpo recuar mesmo quando o bloqueia. Ele range os dentes, reconhecendo que a classe de peso do monstro o coloca em desvantagem direta no combate corpo a corpo. Mesmo com a sua energia demoníaca ativada, os atributos que despertou ainda são baixos. Ele não consegue igualar a força bruta daquele goblin especial. Kang-yu se move com agilidade, desviando por pouco de um corte que teria aberto seu peito em dois. Enquanto tenta criar distância, já analisa os padrões do oponente em busca de uma brecha. Precisa encontrar uma abertura maior. Se continuar nesse ritmo, um único erro será fatal. O hobgoblin investe com os golpes poderosos, fazendo o chão tremer a cada passo. Kang-yu se esquiva por instinto, rolando para longe, enquanto o monstro esmaga o solo onde ele estava segundos antes. Mesmo ferido, ele percebe que esse inimigo é diferente dos outros goblins comuns. Muito mais rápido, muito mais agressivo e, acima de tudo, muito mais inteligente. Um verdadeiro chefe. O monstro não luta por impulso. Ele analisa, antecipa os movimentos e ataca com precisão. Kang-yu salta para trás, desviando da lâmina que rasga o ar com fúria. Mas algo naquele comportamento o incomoda. Mesmo tendo matado os próprios subordinados e perdido seu território, o goblin sorri, como se estivesse se divertindo. Aquilo não é uma luta por sobrevivência. Para ele, Kang-yu não passa de uma presa, um brinquedo para seu entretenimento. E esse pensamento é o que mais irrita Kang-yu. Com isso, a verdadeira luta começa. Kang-yu encara o inimigo com firmeza e murmura que aquilo já seria o suficiente. Com os punhos cerrados, ele invoca um poder oculto que fervilha sob a pele. A energia demoníaca se agita. É a autoridade da raiva. A fúria do próprio demônio Krukel, selado em sua alma, agora responde ao chamado. Kang-yu bate o punho no chão, exploda com raiva e junte um poder imenso. Mas o alvo não é ele, é o monstro à sua frente. A aura sombria se expande num clarão azul e toma o campo inteiro. O hobgoblin, que até então exalava confiança, sente o instinto de perigo latejar. Seus olhos arregalam. Ele urra confuso e, sem entender a origem daquela força, tenta saltar para trás. Mas Kang-yu já conclui o ritual. Com um estalar de dedos, libera o poder acumulado e aponta direto para o coração do inimigo. Agora não há mais volta. Kang-yu observa os efeitos da habilidade recém-ativada e logo entende. Essa autoridade definitivamente é um buff.
Ela amplia a força do usuário e multiplica vezes, liberando um poder bruto e descontrolado. Mas na realidade, o preço não é pequeno. A maldição embutida na técnica faz o cérebro ferver de ódio, impedindo o raciocínio. É um reforço tão destrutivo quanto perigoso. O Goblin afetado urra com os olhos em chamas, tomado por puro instinto assassino. A força de seus golpes triplica e o som da investida ressoa como trovões no solo. Só que, para Kang-U, isso muda tudo, porque o monstro, agora dominado pela fúria, ataca sem qualquer cálculo. Os movimentos ficam mais selvagens e também mais fáceis de prever. Com um sorriso frio, Kang-U se esquiva. Os ataques antes ameaçador agora revelam aberturas claras. O monstro ficou mais forte, mas também muito mais vulnerável. A investida selvagem do Goblin alcança Kang-U, mas ele já havia previsto o movimento. Com um impulso ágil, se esquiva por pouco e contra-ataca logo em seguida. O impacto do golpe faz o chão estremecer, e o braço do monstro é decapitado na mesma hora. Mesmo ferido, o Goblin recua, rugindo em agonia. Kang-U não dá espaço, avança no embalo e o acerta com mais um corte preciso, finalizando a criatura com um golpe limpo. Com o corpo ensanguentado, ele observa o inimigo cair e murmura que foi frustrante tudo isso. A vitória foi fácil demais. Comparado ao inferno, esses monstros parecem bonecos de treinamento. E enquanto recolhe sua postura, uma sequência de notificações aparece diante dos seus olhos. Nível 3. Conclusão de Esconderijo dos Monstros. Bônus de 150 de experiência. Chefe Goblin Rank C derrotado com sucesso. Por fim, uma mensagem diferente. O segundo estágio de despertar foi iniciado, e com ele, os atributos ocultos começam a se revelar. Kang-U ergue o punho com firmeza. A notificação confirma. Segundo despertamento ativado. Atributo desbloqueado. Fome insaciável Rank C. O efeito é claro. A cada predador eliminado, ele pode absorver ainda mais energia demoníaca. Mesmo não sendo um rank alto, é exatamente o que ele esperava para se fortalecer mais rápido. Com um olhar afiado, decide testar na hora. Ao tocar no corpo do chefe Goblin caído, a energia roxa se concentra em sua mão e a predação é ativada. A fumaça densa que se forma chama sua atenção. Talvez o novo atributo esteja amplificando a coleta. A confirmação vem logo depois. A fome insaciável foi ativada. A energia demoníaca sendo absorvida, mais 3 de atributo. Ele observa sua própria energia crescer, até que algo estranho acontece. A energia sobe além do previsto, triplica. Kang-U se mantém calmo, mas por dentro já pensa nos riscos. Um aumento anormal vindo de uma fonte desconhecida pode ser perigoso. Kang-U encara o vazio com o corpo envolto em energia escura. Aquela sensação parecia familiar. Será que são os núcleos demoníacos? Ele confirma, o selo nos 10.000 núcleos de energia demoníaca parece ter enfraquecido um pouco. Talvez a cada novo despertar, esse selo vá cedendo aos poucos. E se estiver certo, não precisará alcançar o rank mais alto logo de cara. Bastaria subir de nível e continuar evoluindo. Com isso, seu corpo original selado pode começar a se restaurar. Animado com a possibilidade, pega um novo cristal. Próximo objetivo já está definido: chegar ao nível 20 e conquistar o terceiro estágio do despertar.